Então, na verdade, eu acho que faz 3 semanas nós temos falado de entulhar poços, a fonte de vida. E um dos exemplos que muitas vezes nós usamos nessas 3 ministrações foi a vida de Isaac. Porque Isaac foi um homem que ele prosperou muito, mas para prosperar ele teve que desentulhar os poços que o seu pai havia dado para ele. E eu gostaria de compartilhar sobre esse capítulo, Gênesis capítulo 26. Fala muito sobre crise, como que você deve vencer uma crise, lidar com a crise. Eu não sei se você sabe, Isaac na palavra de Deus, ele aponta para Jesus. Abraão aponta para Deus, aquele que começou tudo, que deu início, é o patriarca, todas essas coisas. Isaac, ele aponta para Jesus Cristo. Isaac, ele na verdade, ele aponta para aquele que recebeu a herança. Ele não precisou pagar nada, nós vamos falar aqui hoje, mas Isaac, ele aponta para Jesus. E nós temos muito para aprender com a vida de Isaac. E Jacó, ele aponta para a pessoa do Espírito Santo. E por isso que, eu não sei se você sabe, no livro de Gênesis, a maior parte da Bíblia, a maior parte desses 3 homens, é reservado para Jacó, que aponta para a pessoa do Espírito Santo, que é o trabalho de Deus nas nossas vidas, é um processo. Mas Isaac aponta para Jesus, ele fala de exemplos que nós precisamos seguir. Eu gostaria de compartilhar aqui, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí. Gênesis capítulo 1, verso 6. Primeiro que, antes de nós começarmos, só queria dar um pano de fundo. Eu não sei se você sabe, geralmente quando nós decidimos seguir ao Senhor e viver a vida cristã, geralmente o que sustenta a nossa caminhada cristã são experiências que nós temos com Ele. E muitas vezes promessas que um dia Ele faz sobre as nossas vidas. Então não é novidade para ninguém. Aí você vai para o encontro, está com a vida destruída, emocionalmente capengado, vida financeira uma lástima, é fugitivo, não tem esperança, não tem senso de propósito. Aí de repente você vai lá para o encontro, em 2 dias e meio, de repente Deus começa a restaurar algo interior no seu coração, Deus começa a fazer as coisas acontecerem, Deus começa a prometer algo na sua vida, e é essa promessa que muitas vezes nos sustenta na caminhada cristã, até nos dias maus. Mas o problema é que durante a caminhada cristã nós passamos por crises, não é às vezes, vamos passar, e crise é inevitável, nós vamos passar por crises. O problema é que quando essas crises nos atingem, muitas vezes digamos que nós esquecemos da promessa de Deus, ou muitas vezes achamos que as promessas de Deus sobre a minha vida não é para nós, ou a promessa de Deus sobre as nossas vidas, na verdade, foi fruto de uma empolgação. E aí o que acontece? Muitas vezes nós voltamos para onde começou a perda. É muito ruim, né? Você vai para Deus pedindo para que Deus te liberte algo, mas por conta de uma falta de revelação, uma falta de entendimento do próprio processo de Deus na sua vida, você acaba voltando para onde um dia você foi escravo. Você acaba voltando para o lugar onde você destruiu seu casamento, a sua vida. Porque muitas vezes porque nós não temos o entendimento, não temos a compreensão correta de Deus sobre as nossas vidas. E você precisa entender como Deus trabalha. Nós precisamos entender como Deus trabalha. Isso é de fundamental importância. Na quinta-feira eu fui levar minha filha para a célula. Eu passei um apuros lá. Aí eu peguei, estava atrasado, eu passei no posto de gasolina para abastecer o carro. E quando eu abri a porta do carro, meu celular, sabe aquele barulho de celular caindo no chão? Mas na minha cabeça o celular tinha caído no banco de trás, sabe? E aí eu estava com pressa, eu paguei lá no cartão lá com o cara, fechei a porta e fui para a célula. Aí quando eu chego na porta da célula, aí cadê que eu ia ligar pro Alan, que era o líder da célula? Cadê que o celular não estava achando? Aí eu de baixo, Isabela, liga lá. Daí a Isabela ligou no meu celular. Quando ela liga no meu celular, quem atende era o cara lá do posto. Glória a Deus. Aí quando ele atendeu no posto, eu fiquei desesperado, falei assim, estou indo aí. Aí deixei as meninas na cela e fui. Quando eu cheguei no posto, meus irmãos, o cara falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, o celular, veio um palio e passou com o carro por cima. Eu fiquei assim olhando para ele, eu estou pagando o celular até hoje. Aí ele falou assim, o carro passou por cima, aí ele me deu o celular, depois ele me deu o celular estava estraçalhado. Sabe o que é estraçalhado? Aí na hora ele estava me ligando,
Você só não vê, não consegue nem ver o rosto dela na foto assim. Aí eu ficava assim olhando, aí ficou os 3 frentistas assim olhando pro celular. Estavam compadecidos ali comigo, né? Aí eu olhei assim o celular, e eu até perguntei se o Felipe estava aí hoje, eu fiquei lembrando do Felipe e da Marcela, porque ele me deu uma capinha e a película. Aí eu fui lá e puxei a película, irmão, não tinha sofrido um arranhão. E os caras, não, e o pior é que o cara ficou assim, olhou os 3, glória a Deus, isso aqui pra mim. Aí, mas é interessante que aconteceu essa situação, irmãos, o celular deve ter caído ao vidro para o chão. Onde o carro passou, ficou até a marca da película quebrada ali, no chão, foi uma coisa impressionante. Aí eu fui compartilhar com uma pessoa sobre o que tinha acontecido ontem. Você não sabe, meu celular, eu comecei a explicar para a pessoa. Aí a pessoa falou assim, você não sabe, eu falei assim, Fabão, ela me chama de Fabão. Fabão, sabe por que não aconteceu nada com o seu celular? Porque você é dizimista. Aí eu fiquei olhando, puxa vida, imagina se eu atraso o dízimo 2 dias. 7 mil reais na lapada. Então, deixa eu te falar uma coisa para você, tem muitas pessoas que acham que a vida cristã é isso. Se você não fizer o que você precisa fazer, Deus vai requerer de você. E não é isso. Não é isso. Na verdade, o meu celular não quebrou, não é porque eu não sou dizimista. É muito bom dizimar, é muito bom fazer parte da obra de Deus, é muito bom ser um doador, ser generoso, Deus ama isso. Mas não é por conta disso que sua geladeira vai quebrar, que o celular vai trincar, que você vai ter que pagar o seu dízimo lá no hospital, não é isso. Mas quando você entende a forma de Deus trabalhar, meus irmãos, você pode ter certeza, a vida de Deus vai fluir na sua vida de uma forma muito clara. E aí eu quero falar sobre a vida de Isaac, porque Isaac fala sobre isso. Eu gostaria que você então abrisse lá em Gênesis capítulo 26, verso 1. Olha só. Põe na NTLH. Naquela região houve uma época de falta de alimento. Não era nem falta de alimento, era uma seca. Como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi à cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. Esse Abimeleque aqui, meus irmãos, ele não é, vai falar que é o rei dos filisteus, não é da mesma tribo de Golias, porque lá na frente, a palavra de Deus fala que os filisteus se levantaram contra Saul e contra Golias, era outra tribo. Esse Abimeleque, que era filisteu, ele temia Deus, ele tinha medo de Deus. Vamos lá, verso 2. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse, não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Verso 3. Porquanto fique morando neste lugar, e eu estarei com você, e abençoarei, darei aos seus descendentes todas essas terras, e assim cumprirei o juramento, a promessa que fiz a Abraão, ao seu pai. Verso 4, farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como a estrela do céu, e lhes darei todas essas terras, por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo. Pois Abraão me obedeceu, cumpriu as minhas ordens, e os meus mandamentos, e as minhas leis, e os meus ensinamentos. Verso 6, assim Isaac ficou morando em Gerar. Irmão, as promessas de Deus foram tão poderosas para Isaac, que eu não sei se você lembra, começou dizendo que a terra estava em crise. Aí você começa, é tanta promessa boa. Se alguém puder pegar um copinho de água para mim, uma garrafinha, vai ser muito, seu galardão vai ser extremamente poderoso. Ainda mais nesse calor. Então, vamos aqui, o que eu quero falar aqui sobre a vida de Abraão. Depois eu quero falar para você o que significa Reobote. Mas é interessante, a palavra de Deus fala que aquela terra onde Isaac estava morando, a terra de Canaã, ela estava passando por uma crise muito forte. E nós precisamos, meus irmãos, aprender a lidar com as crises. É inevitável, você vai passar por crise. Mas nós precisamos aprender a passar por crise. Mas todas as vezes que você passa por uma crise, seja no casamento, seja emocional, seja no âmbito natural, financeiro, profissional, independente de como é a crise, você pode ter certeza, Deus sempre ele vai falar com você. Deus ele sempre fala com você. Ele não vai remover a crise sobre a sua vida. Porque na verdade a crise para Deus não é um empecilho de te abençoar. Então Ele não vai remover a crise da sua vida, mas Ele vai te dar condições que a vida de Deus se manifeste através da sua vida. Então crise na verdade, de alguma forma, é algo que Deus usa para te promover, para te abençoar, para te alavancar, para te amadurecer. Mas nós precisamos aprender a lidar com a crise, e nós precisamos olhar a crise na ótica de Deus. Nós não podemos olhar a crise na nossa ótica, porque sempre você vai cair.
E o que aconteceu aqui com Isaac? É interessante que Deus ele apareceu para Isaac, foi muito claro. Por que Deus foi muito claro para Isaac? Porque ele estava passando por uma crise. E é interessante que foi nessa crise, foi a primeira vez que Deus se revela e fala com Isaac. Primeira coisa que nós precisamos entender, nós precisamos aprender a seguir as orientações de Deus, ao invés de fugir. Primeira coisa que aconteceu aqui, na crise nós somos desafiados a lutar pela sobrevivência. Sim ou não? Quando você passa por crise, o que você fala? Não, a fé vai pagar minhas contas. Pela fé, o inquilino vai deixar que eu não preciso pagar o aluguel. Não, na crise, geralmente, meus irmãos, nós lutamos pela nossa sobrevivência. Foi o que aconteceu com Isaac. Qual que era a questão do Isaac? Isaac, ele estava numa terra, meus irmãos, que foi assolada pela seca. Era uma seca muito forte. Então, por que é assolado pela seca? É assolado pela seca e não tinha água. A água era a água que alimentava os animais, a água era o que para eles tomarem banho, a água que era por conta da agricultura, e sem água eles não poderiam viver. De alguma forma eles iriam morrer. Então, na verdade, mas a fome forçou Isaac, de alguma forma, a pensar, na verdade, buscar alguma estratégia natural para que aquela crise saísse. Então, na verdade, qual foi o pensamento de Isaac aqui? Eu vou para o Egito. Por que eu vou para o Egito? Porque no Egito, o Egito é uma terra de estiagem. No Egito tem o rio Nilo, no Egito tem água sobrando. E o que ele estava pensando? Eu preciso sair de Canaã, porque em Canaã não tem água. É interessante, quando veio o pensamento de Isaac, de que ele iria para o Egito, nessa hora o Senhor aparece para Abraão, para Isaac e fala: Isaac, você não vai para o Egito. Sabe quando você está em crise e de repente vem uma proposta irrecusável para você voltar a fazer o que você fazia antes de se converter? Aí nessa hora você pode ter certeza, o Senhor vai aparecer com você. Mas por que você está tentado a aceitar uma proposta para você voltar ao que você fazia antes de conhecer o Senhor Jesus? A voltar a fazer antes do Senhor ter te libertado, depois do Senhor ter te libertado, por conta da crise. Porque a questão é sobrevivência, mas nessa hora você pode ter certeza, o Senhor sempre aparece a nós, e apareceu a Davi. E o que aconteceu? E na crise, nós precisamos aprender a buscar, na crise não podemos buscar atalhos sedutores. O que aconteceu no verso 2? A palavra de Deus fala que Isaac é exortado por Deus a não descer o Egito. Até por que ele foi exortado por Deus para não descer no Egito? Porque no Egito, anos atrás, antes dele vir a nascer, a palavra de Deus fala que Abraão, seu pai, foi para o Egito, e ele quase perdeu a família no Egito. Então ele falou assim: o Egito não é coisa boa. Deus sabia, Isaac não sabia. E a palavra de Deus fala, que todo mundo conhece a história, a palavra de Deus fala que depois o seu neto José vai para o Egito, e lá ele é tentado. Então você percebe que o Egito não é um lugar muito bom, e Deus estava lá avisando: por mais que você esteja em crise, o Egito pode ser uma coisa muito tentadora, porque lá você vai ter uma oportunidade de emprego, mas você só vai ter que abrir mão do culto, você só vai ter que abrir mão da cela, você só vai ter que abrir mão de se relacionar comigo, você só vai ter que abrir mão de se envolver com a obra do Senhor. Então geralmente é algo sedutor, mas o Senhor sempre vai aparecer e vai falar assim: não vai para lá, não vai para lá. É interessante que até coloquei aqui, o lugar mais seguro, meus irmãos, dentro da vontade, o lugar mais seguro no mundo, na verdade, é a vontade de Deus. E deixa eu te falar, sempre, quando nós passamos por uma crise, Deus sempre, Ele vai revelar a sua vontade para você. E nunca se esqueça, Ele nunca vai remover a crise, porque a crise, na verdade, não tem poder, ou não tem o poder de inibir, ou não tem poder de alguma forma, impedir do Senhor fazer o que Ele precisa fazer com a sua vida. Então Ele não vai remover a crise, mas Ele sempre vai se manifestar para falar para você: essa é a minha vontade. É interessante, aí vem a terceira coisa. Na crise nós precisamos tirar os olhos da circunstância e colocar na promessa de Deus. Qual foi o verso 2 ao 5? Como eu falei, essa foi a primeira vez que Deus apareceu a Isaac, falando: olha, não vai para o Egito. Mas é interessante que quando ele aparece para Isaac e fala para Isaac não ir para o Egito, ele começa a falar das promessas. Irmão, se você ler do verso 1 até o verso 6, quando você chega no verso 6,
Você fala assim, como que Isaac pensou em ir para o Egito? Porque as promessas de Deus eram coisas tão boas, tão boas. Qual foi a promessa de Deus? Primeiro, eu serei contigo. Olha o que o Senhor está falando, a minha presença é com você. Depois o que ele fala? Eu vou te abençoar, vai ter providência, vai ter dinheiro na sua conta, se você não for para o Egito. Aí tem uma outra promessa, eu multiplicarei a sua descendência. Em outras palavras, você vai ter muito filho, a sua descendência vai ser muito próspera, tanto naturalmente como espiritualmente. Então você percebe que as promessas para Abraão é uma coisa irrecusável, mas ao mesmo tempo, Deus ele fala para Abraão, por que ele fez essas promessas para ele? Sabe por que Deus às vezes faz promessas para a gente, coisas que não tem sentido? Porque foi uma promessa que não tinha sentido, era uma promessa muito realmente poderosa. E aí Deus revela a razão da promessa feita por seu filho. Qual que é a razão? Qual que é a razão da promessa de Deus para Isaac? Abraão. O que ele fala no verso 5? Porque o seu pai cumpriu os mandamentos, porque o seu pai andou de acordo com os meus ensinamentos, porque o seu pai cumpriu todos os preceitos, porque o seu pai cumpriu a promessa que ele fez a mim, por conta disso, eu vou te abençoar. Então você percebe, meus irmãos, que a questão aqui não tem a ver com força, tem a ver com promessa. Aí você começa a perceber que tudo que Isaac conquista não foi pela força, foi pela promessa. E a promessa não começou na vida dele, assim como a promessa de Deus não começa na sua vida. Eu não sei se você sabe, a promessa de Deus nas nossas vidas, ou uma promessa de Deus nas nossas vidas, é como se fosse um quebra-cabeça, de 3 peças. Existe uma peça que é o seu pai, existe uma peça que é você, existe uma outra peça que são seus filhos. Quando você perde uma dessas peças, a promessa de Deus para você não tem sentido. Sabe quando você vê, mas quando não tem sentido o que eu estou passando, não tem valor, não tem nexo, está passando o que eu estou passando, é porque de alguma forma, uma dessas peças aqui foram perdidas. Então na verdade a promessa de Isaac aconteceu porque o seu pai fez algo por amor a Deus, e por conta disso ele teve uma promessa que começou na vida do seu pai. Então muitas vezes as coisas, você não tem clareza da promessa de Deus na sua vida, porque de alguma forma a peça do seu pai ou a peça de Abraão na sua vida, ela foi removida. E quando essa peça é removida, a promessa de Deus não tem como vir sobre a sua vida. Assim como seus filhos, se um dia removerem a peça que na verdade tem a ver com você, a promessa de Deus não virá sobre a vida dos seus filhos, porque o Deus que nós servimos é um Deus de geração. Então deixa eu te falar uma coisa, eu tenho certeza, presta muito bem atenção, a crise que você está passando hoje, porque Abraão passou por muita crise, mas a crise pessoal, ministerial, emocional que você está passando hoje, você pode ter certeza, é a realização da promessa de Deus na vida dos seus filhos. Você vê que o negócio não... E aí começa isso. E outra coisa, quarto, na crise precisamos obedecer a Deus e não racionalizar. O que é racionalizar? Você começar a falar assim, eu não concordo. Então, eu não concordo, eu acho que não vai dar certo. É interessante que a direção para Isaac foi muito clara. Você não vai para o Egito e você vai ficar em Gerar. O resto você pode fazer. Olha que coisa mais... O que ele está falando? Você não vai sair da igreja e também não vai no mundo. O resto você pode fazer. A palavra de Deus, então você percebe que não tinha como... Deus ele foi muito claro, porque na verdade, meus irmãos, a bênção está na obediência. Lembra? A bênção está na promessa, ela não está na força. Aí o que acontece? Você percebe que Abraão aqui ele não ficou pensando, simplesmente ele submeteu. O que a palavra de Deus fala no verso 6? Isaac foi para Gerar. Porque quando você fala, eu não concordo, eu acho que não é dessa forma, poderia ser daquela forma, poderia ser dessa forma, quando Deus está falando algo para você, meus irmãos, deixa eu te falar, nós não temos o senso de propósito como Deus tem. Nós não temos a clareza do nosso futuro como Deus tem. Deus ele não olha para esse mundo caído para te abençoar. Deus ele não olha esse mundo caído para falar uma promessa sobre você. Por isso que Deus não remove crise, porque crise pertence ao mundo, e nós não pertencemos ao mundo, mas infelizmente nós vivemos nesse mundo amaldiçoado. Mas toda vez que essa crise de alguma forma afeta o seu coração, afeta a sua alma, o Senhor vai aparecer você e vai lembrar você que existe uma promessa sobre a sua vida, e essa promessa não começou em você, começou no seu pai, para você perceber que na verdade quem faz é Deus. Lembra que eu falei para você, Abraão aponta para Deus, Isaac aponta para Jesus, quem pagou o preço foi Abraão, quem herdou tudo e não precisou pagar nada foi Isaac, e nós temos a ver com Isaac. Então,
E aí eu gostaria do verso 12 ao 14, vamos lá. Não abra aqui. Naquele ano, Isaac fez plantações e ali colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Ele ficou enriquecido cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Olha só, Deus precisou falar 3 palavrinhas sobre a bênção. Ele ficou muito rico, muito poderoso e cresceu em tudo. Isaac tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Oh Deus! Meus irmãos, um verso anterior, o capítulo 10 e 11, a palavra de Deus fala, foi o que eu falei de manhã, a palavra de Deus fala que quando Isaac foi para a terra de Gerar, ele foi com a esposa dele. A esposa dele era muito bonita. E a palavra de Deus fala que Isaac, mesma coisa que o pai dele fez. Olha, é o seguinte, vamos chegar lá na terra dos filisteus, vamos fazer o seguinte, vamos falar que você é minha irmã, porque assim eles não vão me matar. Porque se eu chegar e falar que você é minha esposa, eles vão querer me matar, porque eles vão querer ficar, porque você é muito bonita. Eu não, eu sou um homem de Deus. E aí você percebe o que acontece. Aí a palavra de Deus fala, por isso que a palavra de Deus fala que ele chegou e falou, olha, Isaac é minha irmã. Mas é interessante, a palavra de Deus fala que Ebimeleque descobriu que na verdade Rebeca a esposa dele não era esposa, não era irmã, era a esposa dele, porque ele viu Isaac fazendo carícias, carinho na sua esposa. E a palavra de Deus fala que Ebimeleque fala assim, pelo amor de Deus, e se eu tocasse na sua esposa, o que Deus ia fazer comigo? Então você percebe que Ebimeleque, ele temia ao Deus que Isaac servia. Você vê que Isaac, ele não tinha muita noção do Deus que ele servia, mas Ebimeleque sim. É interessante, aí você vê aqui, e o cara era rico, próspero, ele tinha uma mulher bonita. Foi o que eu falei de manhã. Todo homem de Deus, meus irmãos, tem uma mulher bonita e é próspero. Senão não é homem de Deus. Porque nós apontamos para Jesus. Não é isso? Mas deixa eu te falar uma coisa. Mulher bonita e prosperidade traz problema. E trouxe muito problema para a mulher de Deus tem a mesma coisa que o homem, mas só que diferenciado. O homem tem uma mulher bonita e a mulher tem um homem de Deus, mas os dois são prósperos. Cada um no seu lugar, não é isso? Não é isso? Vamos lá. Presta. Aí o que acontece? A palavra de Deus fala que Ebimeleque, ele ficou com inveja de Isaac, porque Isaac prosperou muito. Isaac, ele cresceu muito. Aquela terra, a terra onde Isaac cresceu a 100 por 1, era uma terra que na verdade não pertencia a Isaac, era uma terra dos filisteus, mas aquela cisterna, ou aquele poço que estava ali, que Isaac havia cavado, pertencia ao pai dele. Então na verdade eles começaram a ficar inveja, porque o rei dos filisteus, Ebimeleque, ele viu que na verdade Isaac ficou mais poderoso do que ele. Eu não sei se já aconteceu uma situação de você contratar um funcionário, você percebe que o funcionário ao longo dos anos ele se torna mais poderoso do que você. Você na verdade está sendo sombra para o seu funcionário, tamanho a unção de Deus sobre a vida desse funcionário. E geralmente o que acontece? Gera inveja. É interessante o que aconteceu aqui. Primeiro, que nós precisamos entender, nós precisamos fazer uma semeadura ordinária. O que é uma semeadura ordinária? É algo comum, simples, você precisa fazer aquilo que na verdade tem no seu conhecimento. Então na verdade Isaac fez aquilo que todo homem deveria fazer. A palavra de Deus fala que Isaac estava numa terra seca, não tinha água, ele poderia falar, não vai dar certo, eu sou desprezado, o imposto está aumentando, o preço da gasolina não sei o quê. Na verdade Isaac ele tinha várias oportunidades para reclamar sobre o que estava acontecendo com ele. Mas é interessante que Isaac, ele se recusou a reclamar, ele se recusou a aceitar o fracasso diante dos olhos dele, porque naturalmente falando era um fracasso. Eu estou numa terra que eu cresci e prosperei, agora tem um homem que está com inveja de mim. E a palavra de Deus fala que ele cresceu 100 vezes mais. O que aconteceu? Por que eu estou falando isso? Nós precisamos aprender a semear.
Nós precisamos aprender a semear mesmo no momento de crise. Nós precisamos aprender a colocar os nossos valores ainda em prioridade, mesmo no tempo de crise. É impressionante que no tempo da crise você menospreza o casamento, você menospreza a igreja, você menospreza os seus filhos, você menospreza a promessa de Deus sobre a sua vida. Mas é interessante que Isaac não fez isso. A palavra de Deus fala que Isaac, ele continuou semeando mesmo no tempo da crise, porque Deus falou: você não vai sair daqui. O que sobrou para ele? Eu preciso semear nessa terra. Só sobrou essa igreja, só sobrou essa cela, só sobrou essa mulher para eu casar, só sobrou esse homem aqui para eu casar, só sobrou esses filhos aqui para eu educar, só sobrou essa empresa aqui para eu trabalhar. O que eu vou fazer? Eu vou semear, mas não vou murmurar. É interessante que a palavra de Deus fala que na verdade, o que é semear aqui, meus irmãos? Você precisa aprender a semear no seu casamento, semear na vida dos seus filhos, semear na vida dos seus filhos, semear no seu trabalho, semear na sua igreja. Independente da crise, meus irmãos, lance a rede ao mar. Você pode ter certeza. O que é o ordinário aqui? É algo comum. Faça aquilo que se possa fazer. Faça aquilo que Deus colocou ao seu alcance. E é interessante, aí o segundo ponto: nós sempre precisamos esperar uma colheita extraordinária. Você vai fazer o ordinário, mas o Senhor vai fazer o extraordinário. Nunca espere que Deus venha retribuir você na mesma medida. Por quê? Porque na verdade a bênção está em você, não está na terra. É interessante que na verdade, se a bênção não tivesse na vida de Isaac, Isaac poderia ir para o Egito, porque senão a bênção estaria no Egito. Como a bênção não estava em um lugar, estava numa pessoa, ele não precisava sair. Então você percebe que na verdade Deus moveu aqui porque a bênção estava na vida de Isaac. Aí o que aconteceu? A palavra de Deus fala que ele enriqueceu, ele cresceu muito, ele prosperou, ele ficou muito poderoso, teve muito gado, teve muitos funcionários e ficou mais poderoso que o seu chefe. Por quê? Mas é interessante, meus irmãos, que tem uma outra coisa aqui. A intervenção divina sobre a sua vida e sobre a minha vida não anula o nosso trabalho natural. Porque Isaac, ele teve que entulhar poço, ele teve que trabalhar, ele teve que lidar com seus empregados. Em outras palavras, Isaac virou um empreendedor do reino. Ele cresceu, avançou e prosperou. Verso 17, vamos dar continuidade. 17 a 21. Isaac saiu dali e armou as suas 2 barracas no vale do Gerar, e ficou morando ali por algum tempo. E tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão, aos que os filisteus haviam tapado depois da sua morte. E Isaac pôs os poços os mesmos nomes que o seu pai havia posto. Verso 19. Um dia os empregados de Isaac estavam no vale abrindo um poço e acharam uma mina de água. Verso 20. Só até aí. Meus irmãos, se você entender aqui a vida de Isaac, ele era aquele funcionário que todo petroleiro queria trabalhar. Se Isaac estivesse aqui, ele ia fazer a Petrobras quebrar, porque onde que Isaac ia, ele ia achar petróleo. Era o que acontecia aqui com Isaac. E a palavra de Deus fala que a primeira coisa que nós precisamos aprender aqui, nós precisamos aprender a guardar o nosso coração de amargura, em vez de briga pelos nossos direitos. O que aconteceu aqui? Irmãos, a palavra de Deus fala que Isaac ele cresceu tanto, que o seu chefe ficou com inveja dele. Que o seu chefe quis tomar aquilo que pertencia a ele. Mas é interessante que Isaac ele tinha algo no seu coração que era mais precioso do que dinheiro, que era mais precioso do que riqueza. O que era? Era paz no espírito. E a palavra de Deus fala que Abimeleque falou assim: olha, você é mais poderoso do que eu agora. E provavelmente, aí a palavra de Deus não fala que ele fala que estava com inveja, ele fala assim: eu gostaria que você saísse da minha terra e fosse para outro lugar. É interessante que a palavra de Deus fala que Isaac, ele simplesmente, ele deixou os poços que o seu pai havia dado para ele, e foi para um outro lugar que se chamava Vale de Gerar, ficava a 15 quilômetros da onde ele estava. Aí a palavra de Deus fala que quando ele chegou ali, ele cavou mais um poço, e ele achou mais o que? Água. É interessante que você percebe aqui, Isaac ele tinha o controle dos seus sentimentos. Na verdade ele valorizava paz e não valorizava riqueza. Olha só, Isaac ele enfrentou a inveja dos filisteus. Depois nós vamos ler aqui no verso 20, ele enfrentou a contenda dos pastores da outra cidade que ele fez. Mas é interessante que em todo momento
Isaac, ele avançou. Então a palavra de Deus fala que ele enfrentou rejeição, ele enfrentou inveja, ele enfrentou contenda, mas com tudo isso com paciência. Em nenhum momento ele perdeu a paz de espírito. Existe algo, meus irmãos, que é muito mais importante do que dinheiro. É a paz que excede todo entendimento. Abraão era um homem de guerra. Abraão era um homem de guerra, mas Isaac não era um homem de guerra. Abraão era um homem de paz. Segundo os historiadores, a palavra de Deus fala que Isaac, ele tinha a capacidade de lutar contra aquele rei Ebimeleque e vencer a ele. Mas Abraão decidiu sair de onde ele estava e ir para outro lugar. Ele preferiu abandonar a riqueza que ele havia constituído por conta da paz de espírito e foi. Por quê? Porque para ele existe algo muito mais precioso do que dinheiro. O que é? A vida de Deus. E por conta disso, ele não permitiu que o seu coração fosse tomado por ganância, inveja. O que aconteceu? A palavra de Deus fala que as pessoas tiveram inveja, contentaram com Isaac, mas em nenhum momento Isaac levantou a mão e falou assim: isso pertence a mim. Simplesmente o que ele fez? Ele saiu. Por quê? Porque existe algo muito mais importante do que dinheiro, que chama vida de Deus. E o verso 18, 19, 20 a 21, vamos lá. Na crise nós precisamos buscar oportunidades. Volta lá para o verso 18. Vamos lá. E tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão, e que os filisteus haviam tapado depois da sua morte. Isaac pôs nos poços os mesmos nomes que o seu pai havia posto. Vamos lá. Um dia os empregados de Isaac estavam no vale abrindo um poço e acharam uma mina de água. Verso 20. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, afirmando que a água era dele. Por isso Isaac deu esse poço o nome de discussão. Agora coloca lá na revista atualizada. Aí vamos lá, meus irmãos. A palavra de Deus fala. Presta bem atenção. Qual foi o poço que fez Isaac a crescer 100 por 1? Foi o poço que Abraão construiu para o filho dele antes de Isaac vir a ser nascido. Então a palavra de Deus fala que antes de Isaac nascer, ele foi até o rei dos filisteus naquela época. O Isaac não era nascido. Ele estava passando por uma crise, e lá ele fez um acordo lá, e o cara falou assim: olha, pode ficar aqui nas terras tal, e fica aí que a gente está junto aí, e vamos nessa. Isaac não era nascido, e a palavra de Deus fala que naquela época, isso em Gênesis 21, a palavra de Deus fala que Abraão foi lá e cavou 3 poços, 6 na verdade, ele cavou 3 em Gerar, se eu não me engano 3 no vale de Gerar, e o poço que na verdade multiplicou a 100 por 1, foi um poço que na verdade Isaac não construiu. Na verdade era um poço que o seu pai havia construído. Por isso que Deus falou para Isaac: saia de Canaã, não vai para o Egito, você vai para Gerar, porque lá está o poço que o seu pai construiu para você. E aquele poço, qual que foi o trabalho de Isaac? Foi desentulhar o poço que o seu pai havia construído. E na verdade aquele poço que o seu pai havia construído, foi aquele poço que cresceu a 100 por 1. Então você vê a importância de um pai espiritual que pensa na vida e no futuro dos seus filhos. Se não fosse Abraão ter passado o que ele passou antes de Isaac ter nascido, Isaac provavelmente não cresceria a 100 por 1. Isso é história, nós podemos entender o contexto. Aí a palavra de Deus fala que ele cresceu e ficou poderoso. Aí a palavra de Deus fala que Abimeleque fala assim: olha, sai, nós estamos com inveja de você, você é mais poderoso do que nós. E a palavra de Deus fala que ele vai 15 quilômetros andando, ele chega num outro vale de Gerar. E ali ele achou mina, ele achou água novamente. E quando ele achou água, a palavra de Deus pega e fala que quando ele achou água, os pastores daquela cidade chegaram até Isaac e falavam assim: não, esse poço é nosso. Então na verdade, aquela terra onde Isaac estava, não era uma terra que pertencia a ele, mas era uma terra de alguma forma que as pessoas emprestaram para Isaac. Isaac foi lá e achou água, e as pessoas ficaram com inveja, e começou a ter discussão: não, a terra é minha, o poço onde você achou água, está na minha terra, então essa água pertence. E a palavra de Deus fala que aquele poço foi chamado de quê? Ezeque. O que significa Ezeque? Significa discussão, conflito. E ali havia um outro conflito de Isaac em relação à sua prosperidade. Eu não sei se você... Parece que, sabe aquela questão, você está prosperando e sempre tem uma dificuldade, sempre tem um problema, o diabo está te resistindo.
E muitas vezes nós não percebemos. E aí você percebe que o inimigo estava resistindo a Isaac. Isaac foi lá, achou o poço. Ele deixou os poços que o seu pai havia deixado para ele. Ele foi para outro lugar. Ele cavou mais 3 poços. E quando ele chegou, começou a ter conflito. Tem que pagar imposto, aquilo do passado. O cara quer passar a perna em você, que não sei o que, os seus produtos não conseguem vencer. É fornecedor que é melhor do que você. E começa a vir um monte de discussão. E a palavra de Deus fala, Isaac, por isso chamou o poço do que? Ezeque, porque contentaram contra ele. Fala do que? De conflito. Quando muitas vezes nós temos conflitos em nós mesmos, a palavra de Deus fala que a vida de Deus não consegue fluir. Às vezes você pode ter conflito com você mesmo. Será que foi Deus que me chamou? Será que eu fui culpado sobre aquilo? E muitas vezes tem conflito com as pessoas do mundo. E por conta desses conflitos, muitas coisas não acontecem na sua vida. Então ele achou água, mas ele não tinha paz. Por que ele não tinha paz? Porque ele tinha conflito interior e tinha conflito com seus inimigos. Aí continua a história, verso 21. O que aconteceu com Isaac? Ele continuou seguindo. Vamos lá. Verso 21. Então, cavou um outro poço, e também por causa de contentarem, por isso recebeu o nome de Sitina. O que significa Sitina? Irmãos, esse é um nome que é parentesco ao nome de Satanás. Na verdade, o significado desse nome é inimizade. A palavra de Deus fala que é a terceira vez. Aí a segunda vez, Isaac achou um outro poço, e quando ele achou um outro poço, as pessoas começaram a brigar com ele novamente. Mas aí qual o nome que ele deu para esse poço? Inimizade. Por que muitas vezes você não consegue prosperar no meio da crise? Por que muitas vezes, meio à crise, você vê a promessa de Deus muito distante da sua vida? Por quê? Porque às vezes há conflito dentro de você. Como aconteceu no Isaac, às vezes tem inimizades, às vezes tem relacionamentos com você, às vezes você tem andado com pessoas que na verdade, em vez de abençoar a sua vida, tem atrapalhado a sua vida. E ele vai lá, ele prosperou de novo, achou mais um poço. Então Isaac, você percebe que Isaac aqui era um empreendedor especialista em encontrar poço. Por isso que eu falei, se ele tivesse vivo hoje, ele está trabalhando na Petrobras, negócio de petrolífero, porque ele achava. Mas o que aconteceu? Ele seguiu novamente, ele não quis entrar em conflito, ele simplesmente não quis entrar em conflito com aquelas amizades, contenta com as pessoas que estavam ali. Aí no verso 22, vamos lá. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse, porque agora nos deu um lugar o Senhor, e prosperamos nessa terra. O que é Reobote? Reobote é quando você encontra a prosperidade de Deus na sua vida. É quando você reconhece quem te deu foi Deus, não foi você. O primeiro poço, o que aconteceu? Ele não prosperou porque tinha conflitos interiores. Ele tinha conflito com seus inimigos. Aí ele prosperou de alguma forma, mas ele não conseguia ter paz. De alguma forma o diabo vinha, tomava paz. Sabe quando você começa a trabalhar? Estou em paz, estou inquieto. Aí a palavra de Deus fala que ele abre outro poço. E depois que ele abre outro poço, o que acontece? Vêm as inimizades. São pessoas que muitas vezes estão ali para te ajudar. E falam assim, eu estou com você, eu estou aqui para te ajudar. Mas na verdade, são enviados do diabo, são enviados do inimigo para te atrapalhar. O que a palavra de Deus fala? Isaac, ele simplesmente abriu mão desses 2 poços e seguiu novamente. Mas chegou, por quê? Porque ele persistiu. Lembra que eu falei para você? No momento da crise, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, lembrarmos da promessa de Deus e não abrirmos mão dos valores que um dia Ele nos ensinou. Foi exatamente o que Abraão fez. Eu não me relaciono com pessoas que não amam a Deus. Meu irmão, é uma coisa muito clara. Se a pessoa que anda com você não confia em Deus, você também não deve confiar nessa pessoa não. Se a pessoa com quem você anda, ela blasfema, fala besteira do Deus que você serve, você não pode andar com essa pessoa. Então, porque na verdade essas pessoas são inimigas de Deus, e na verdade são pessoas que, se você colocar no seu vínculo de amizade, você vai perder a prosperidade de Deus sobre a sua vida. E aí veio o quê? Aí chegou um dia, ele seguiu. Eu vou deixar para trás a contenda, eu vou deixar para trás a inveja, eu vou deixar para trás a injustiça que eu sofri, eu vou deixar para trás as discussões que eu estou tendo e vou abrir um outro empreendimento. Aí a palavra de Deus fala que quando ele abre o terceiro empreendimento, ele batiza o nome do quê? De Reobote. O que ele fala? Porque agora o Senhor deu
porque agora nos deu o lugar o Senhor, e nos prosperamos nessa terra. Meus palavras, não tem mais inimigo, não tem mais a questão de ter paz. E aí ele começa a crescer e avançar. Meus irmãos, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Eu estou contando aqui uma história para você entender como que Deus trabalha na minha vida e na sua vida. Você percebe que durante 3 vezes, Isaac ele poderia ter entrado em guerra com os filisteus, mas em nenhuma vez ele guerreou, porque ele entendeu, a promessa de Deus sobre a minha vida é por Deus e não pela força, é pela promessa e não pela força. Em nenhum momento Isaac levantou um estilete para querer conquistar aquilo que um dia Deus havia prometido para ele. Por quê? Porque era pela promessa e não pela força. Por isso que no final ele fala: Reobote, eu cheguei num lugar onde Deus me deu e eu prosperei. O que significa Reobote? Lugar amplo, onde você tem liberdade, onde a água é farta, a comida não acaba, a prosperidade também não acaba. Você pode estar prosperando, tendo um empreendimento, mas se tem conflito, na verdade, você está limitando o agir de Deus na sua vida. Às vezes pode ter amizades que você ainda está com medo, com receio de... Mas deixa eu te falar uma coisa, Reobote é quando você percebe, é pela promessa e não pela força. Eu encontrei o lugar e o Senhor me abençoou e eu prosperei. Eu gostaria que você se levantasse. Pessoal do louvor, se puder subir. Irmãos, tem um verso 25 e 26 que também é poderoso, mas eu quero orar por você, porque eu quero que você entenda tudo que eu estou falando. Presta bem atenção. Tudo aconteceu na vida de Isaac, você percebe que nada tinha a ver com ele. Tudo tinha a ver com Abraão, que aponta para Deus. Toda promessa de Deus na sua vida não tem a ver com você. Tem a ver com Deus, que prometeu a Jesus. E hoje você está em Jesus, em Cristo Jesus. Você percebe que todo o recurso, todas as ferramentas que Isaac tinha para prosperar, não veio dele, veio do seu pai. Se Isaac não valorizasse a vida do seu pai, ele não receberia a promessa de Deus. Quero fazer aqui um apelo hoje. Eu vejo aqui o Alisson está até perdendo os cabelos aqui, por conta de liderar jovem adolescente. O Felipe está ficando até sem visão de ficar... Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que está acontecendo na sua vida hoje, é porque homens e mulheres um dia se levantaram e decidiram servir a Deus. É interessante que no verso 26, sabe o que a palavra de Deus fala? Abre lá no verso 26. O verso 25. 26, 27, eu não lembro onde está o versículo. 28. 24, eu não lembro onde está o versículo. Aqui. Na mesma noite lhe apareceu. Quando ele batizou aquele poço de Reobote, o que ele falou? Encontrei o lugar, encontrei a empresa, encontrei a minha casa, encontrei a minha igreja, encontrei a minha família, encontrei os meus filhos. Eu não tenho mais resistência sobre mim. E a palavra de Deus fala que quando ele encontrou o poço e batizou aquele poço de Reobote, a palavra de Deus fala que naquela mesma noite Deus apareceu a Isaac novamente. Você percebe que quando ele abriu o poço de conflito, Deus não apareceu. Deus não se manifesta em meio ao conflito. Quando ele criou o poço da inimizade, Deus não apareceu para ele, porque Deus não se manifesta em meio a inimizades do mundo. Mas quando ele viu e criou um poço onde não tinha mundo naquele poço, a palavra de Deus fala: naquela noite o Senhor
falou com Isaac. Olha só o que ele falou. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque sou contigo, te abençoarei, te multiplicarei a tua descendência. Tudo isso por quê? Por amor a Abraão, o meu servo. Por que eu estou falando isso para você? Muitas coisas vão acontecer na sua vida, não tem a ver por conta das experiências ruins ou boas, não tem a ver porque está no caminho certo, é por amor ao seu pastor, é por amor ao seu líder, é por amor ao seu discipulador, é por amor ao seu obreiro, é por amor ao seu pai, é por amor à sua mãe, que teve momentos de privações para que você tivesse um futuro melhor. O que a palavra de Deus fala? Por amor ao seu pai, que um dia colocou você como segundo na posição, e me colocou como primazia, quando eu pedi você, hoje você vai ser abençoado. Isso é o que? É por amor a Abraão. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, não tem a ver, tudo, na verdade nenhuma dessas promessas tem a ver com Isaac, tem a ver com Deus. Tudo que Deus prometeu a nós não tem a ver conosco, tem a ver com Jesus. Quando nós estamos em Jesus, nós vamos receber tudo. Outra coisa, os conflitos que aparecem nas nossas vidas é por causa de medo. Por que Faraó escravizou o povo do Egito? Porque eles se tornaram muito poderosos. Por que começou o primeiro conflito de Isaac com o rei dos filisteus? Porque Isaac ficou muito poderoso. Deixa eu te falar uma coisa, o medo em você produz algo, mas o medo no inferno também produz algo. Quando o medo está em você, ele te paralisa. Mas quando o medo está no inferno, ele agita o inferno. Agita por quê? Porque o inferno está percebendo, ele está crescendo, ele está avançando, ele está prosperando. Então toda vez que você crescer, avançar e prosperar, você pode ter certeza, é porque o medo mudou de lugar. Antigamente ele habitava no seu coração, hoje ele habita no coração do inferno, porque você se levantou. O inferno tem o poder de nos paralisar, mas quando o inferno chega no inferno, ele tem o poder de agitar o inferno, e por isso que os demônios se levantam contra você. E outra coisa, os nossos inimigos não precisam temer a você, eles precisam temer a Deus. Ebimeleque, ele não estava com medo de Isaac, ele estava com medo do Deus que ele servia. Ebimeleque não tinha medo de Abraão, ele tinha medo do Deus que Abraão servia. Faraó não tinha medo do povo que estava morando lá no Egito, ele tinha medo do povo, ele tinha medo do Deus a quem aquele povo servia. Então as pessoas não precisam temer a nós, precisamos temer ao Deus que nós servimos. Eles temem e nós amamos, eles ficam com medo e nós desfrutamos dessa presença. Outra coisa, como eu falei, Abraão era um homem de guerra, mas o Isaac era um homem de paz. Assim como Davi, ele preparou todo o terreno para que Salomão vivesse em paz. Assim como Abraão preparou todo o terreno para que seu filho vivesse em paz. Foi o que Jesus fez para nós. Jesus pagou todo o preço para que nós vivêssemos em paz. E quando Jesus ressuscitou, ele só lembrou de uma coisa: a paz eu vos deixo. Que se existe uma força que o diabo é ineficaz, é quando você tem paz. E quando você tem paz, o inferno retrocede. Quando você está em paz, o inferno tem medo. E quando o inferno tem medo, ele vai se levantar contra você. E o Deus de Isaac, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó vai se manifestar na sua vida, lembrando das promessas de Deus na sua vida. E nessa hora, a palavra de Deus fala que Isaac aprendeu a adorar a Deus. A palavra de Deus fala que ele construiu uma tenda, em outras palavras, essa é minha igreja. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Adorou ao Senhor. Deus, o que ele falou? Aí Deus falou: vou te prosperar, eu vou te abençoar. Por quê? Por amor ao seu pai.